Chaim, Kol Basali, Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, o dia do Rebbe. Já entramos hoje, era 4 de Tammuz, estamos saindo do 3. Parashá Korach, Tavshin, Pegimel, 1783. Como nós perdemos um pouquinho de tempo no começo, eu já vou falar de filar no começo aqui do Arizal. Vou agilizar um pouco. Alguém quer falar? Quer ler? Quer ler alguém? Se quiser. Quer ler? Não, Rebbe, você quer ler então? Tá, vou... ריבון העולמים ואדוני מה ברחמים וסליחות, מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, בצידה בהשתחוויה, שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש, ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה. מה אנו נחיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפעילים תחנוננו לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו ולבינך. ובכן העיר עצמנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך, ותקשיב אוזניך לדברינו אלה, ותפתח לבבינו הערלה בסודות תורתך, ויהיה לימודנו זה נחת רוח לפני כסף עבדיך כריח מכוח, ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו. ושאית נוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם, וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם, ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו, לבל נכשל בדבריך אלה. ובזכותם תאיר עינינו, במה שאנו עומדים כמאמר נעים זמירות ישראל, גל עיני, והבאת נפלאות מתורתך. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי בגדול, כי אדוני תן חוכמה ומפיו דעת ותבונה. תקדמי? הרי אני רוצה ללמוד ספר קבלה זה כדי להשיג קצת גדולתו ורוממותו של יוצרי ובורא ברוך הוא וברוך שמו, להשיג גודל מעלת תורתו הקדושה, בכדי לקשר נפשי את שורשה, ולעשות בזה תיקונים גדולים בעולמות העליונים הקדושים, ועיקר כוונתי בזה הלימוד לתת ליוצרי ובוראי ברוך הוא וברוך שמו נחת רוח גדול, בשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה והתחילו ורחימו ודחילו, ויחד שם י"ה בו"ה בייחוד דעת, שלים בשם כל ישראל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. Zaga Baruch, vamos lá. Vamos começar aqui com a Sihá do Rebbe sobre o Gimel Tammuz, no dia de hoje, que é o tema que foi publicado. Não abandone o navio, não abandone o barco. Então, ele começa aqui, porque Moshe, quem quiser estar no grupo do Kol Basali, tem todo o arquivo, pode acompanhar junto, ou também está aqui no telão. Está compartilhando? Não abandone o navio. Por que Moshe foi enterrado no deserto? Porque os rebes de Chabad, eles estão enterrados fora de Israel. E o que quer dizer que o tzadik, né, que ele cuida do seu rebanho, do povo, até mesmo depois do falecimento. Então vamos começar a primeira fonte aqui. Se alguém quiser ler também, acho que é uma boa ideia. Eu gostaria de chamar alguém para ler em português aqui. Bereshit Rabbah. Se quiser ler, pode ler aqui. Está muito pequeno? Ou se quiser no celular também, pode achar. Ele previu portanto, ele a integrou lá para que ela implorasse no versículo, uma voz do filho do mal, então, choro amargo, da pedra chorando. Muito bom. Então, o Midrash, a primeira fonte importante que por que Jacob não enterrou Rachel em Hebron, no lugar onde devia ter enterrado? O motivo era porque o povo ia passar no caminho e ela ia rezar por eles.
Simão Isso foi Bravo. que Yosef, até que ele falou, explicou por que Yosef não ficasse nervoso com ele, que ele enterrou naquele meio do caminho. Foi campanha. Quer continuar? Urashi? Consegue enxergar? Vai lá. para que ela pudesse tirar seus filhos. Foi quando teve um varadão, lá, passando por lá, o varadão tem que virar tudo que poderá. A voz do pessoal da fé está chorando. E Deus responde a ela: há uma recompensa para os seus e os filhos que trocarão Muito bem. Kol Baraman Ishma, essa haftará que a gente lê também, muito forte. Rachel, né, que ela estava chorando, Bechum Yeshiva, Yesh Tzachar Levolatech, Nim Hashem, Shavu Banim Levolam. Para de chorar, Hashem fala para Rachel, vai ter recompensa pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Muito bom. Foi? Não entendi. Sim, sim, sim. Foi. Chegando em Israel, ela já faleceu. Não, com Benjamim. Então, aqui, a gente vai ver agora outra fonte, o Talmud de Sotá, que vai explicar os espiões, porque o Kalev, ele foi salvo da ideia dos espiões, né? Por quê? Isso aí, Moshe. Então, vai lá. Agora, já que você falou, você vai ler. Tudo bem? Não? Então, Shai, eu pode continuar. Vai lá. Eles subiram. Mas essa foi mesmo. ele deveria seguir o que ele era, morava ali em cima de Calé, separou para e foi prostrar-se no futuro do antepassado. Ele lhe disse: antepassado, orem por mim para que eu salve o plano. Ela salvou. E aí, isso que ele foi visitar o túmulo dos Sadikim, Avraham, Isaac e Yaakov, deu para ele a força dele não cair na ideia dos espiões e foi salvo, junto com Yoshua. Como eu falei, Yoshua foi salvo através da tefilá de Moshe e Caleb através. Exatamente, que mudou o nome do Yoshua. Exatamente. Então, aqui a gente vai ter o costume marroquino também de visitar o túmulo do Sadikim e qual que é o assunto, a fonte disso no Zohar. Agora, o Zohar Haraimot é um trecho um pouco mais complicado, mais profundo do Zohar. Eu vou falar rápido, então, aqui do hebraico. Nós temos 3 moradas que Hashem fez para as almas do Sadikim. Uma é para as almas do Sadikim, que elas não saem desse mundo completamente, elas continuam nesse mundo. Algum nível da alma fica aqui, é? Exatamente. O ele. Exatamente. A ideia é que o Tzadik, o Nefesh, na alma tem Nefesh, Ruach e Neshama. O Nefesh é o mais baixo, o Ruach é o mais elevado, o Neshama é o terceiro nível mais elevado ainda. Então, resumindo, é Narana. Nefesh seria o espírito. Talvez a tradução correta por Nefesh, não é tão espírito, seria o Nefesh, a alma, mas Neshama também é alma. Então é difícil a gente traduzir, mas Nefesh é a alma, Ruach é espírito, e Neshama também é alma, mas uma alma mais elevada, seria a essência. Então vamos lá. Hashem deixa a parte do Nefesh, do Tzadik, nesse mundo, porque as pessoas que estão nesse mundo, que têm sofrimentos, eles vão para os túmulos do Tzadikim e rezam suas tefilot na frente dos túmulos. Esses Tzadikim, eles vão até aqueles que estão deitados em Hebron, que é os nossos avós, Abraham, Isaac e Yaakov, e lá eles pedem para eles. E aí, Hebron é a porta para o Gan Eden. Então eles entram para o Gan Eden, que lá tem as almas do Tzadikim, já sai pro Ruach, do Nefesh para o Ruach, e eles se investem com as coroas de luzes e se aconselham com eles e fazem decretos, e Hashem faz conforme a vontade dos Tzadikim. E Hashem tem piedade sobre o mundo, misericórdia. Aquelas almas dos Tzadikim que se encontram nesse mundo para proteger os vivos, essa é chamada de Nefesh. Então está aqui, ó. Isso é o Nefesh. Aqui, Nefesh. Quem está acompanhando em português? E essa parte do Nefesh, ela não sai desse mundo. E ela se encontra nesse mundo para olhar e proteger sobre a geração.
Isso que falam que os tzadikim, eles conhecem o sofrimento desse mundo. Que a gente pode pensar que o tzadik faleceu e ele está no Gan Eden, ele não tem conexão com esse mundo. Mas a parte do nefesh que fica nesse mundo, ele ainda tem. Qual a diferença, né, do morto e do vivo? É porque a pessoa que morreu já não come, não bebe, não trabalha. Então ele perde a noção do que é dinheiro, do que é as preocupações do dia a dia, do sofrimento. É diferente, né? A Neshama, quando está fora do corpo, ela não tem essas. Não precisa comer, né? Tem outra. Então, o Tzadik, ele ainda entende o sofrimento da pessoa, a comida, mesmo depois que ele faleceu, porque o Nefesh ainda está conectado, ainda, então o que a gente, não é uma coisa totalmente fora da nossa realidade. O Nefesh inteiro ou uma parte do Nefesh? Tem aquela parte da essência maior? Então, a gente falou em Nefesh, Ruach e Neshama. No próprio Nefesh, também tem Nefesh do Nefesh, Ruach do Nefesh, Neshama do Nefesh. Exato. Então, fala o Zohar. Nós aprendemos que na hora que o mundo precisa de misericórdia, os tzadikim, que eles têm méritos, aquela Nefesh que se encontra nesse mundo para proteger sobre o mundo, ela sobe e ela anda pelo mundo e ela visa o Ruach. Então, ela chega num nível mais elevado para o Ruach. E aí o Ruach sobe, quase coroa até Neshama. E Neshama vai até Hashem, e Hashem tem piedade do mundo. E aí depois desce a Neshama para o Ruach, avisa ela, o Ruach desce para o Nefesh e avisa o Nefesh, e assim o mundo recebe o aviso, a sua brachá, o milagre, a sua salvação. Amar Rabi falou Rabi, na hora que o mundo precisa de chuva, por que a gente vai para os túmulos dos falecidos? Está escrito na Torá, não vai se encontrar entre você aqueles que conhecem e exigem dos mortos. É proibido falar com os mortos. Explicou Doresh Alamitim, que seria louvo os mortos, né? Chamar o morto, né? Que é um pecado de idolatria, né? Falou o rei Salomão, Elametim, aqueles que são mortos é proibido, que eles são perversos, que são os povos que fazem idolatria, os pagãos, que eles sempre estão mortos, que é morto, tá ligado, tem pureza. Porém, Israel, que são tzadikim, que são justos, está escrito, o Shlomo Melech, ele falou, eu louvo os mortos que já morreram. Mas se já morreram, por que já morreram? Okay? Quer dizer que eles estão mortos, eles já morreram, mas na verdade agora eles estão vivos. Como? É isso. E aí eles traz mais. Os outros povos, quando eles vão para os seus mortos, como é que eles fazem? Eles fazem feitiçaria para despertar várias coisas negativas. Aquela feitiçaria de ovo, bota o osso baixo. Exato, ironia. Quando Israel vai visitar os túmulos, eles vão com techuvá, eles vão perante Hashem, com o coração quebrado, com jejum. E tudo isso não é que está rezando para o morto. Ele está pedindo para a Neshama sagrada e pedir para Hashem piedade por eles. E aí Hashem desperta sua compaixão, sua piedade para o mundo. Isso que aprenderam o tzadik, mesmo quando ele falece do mundo, ele não está completamente fora do mundo. Na verdade, quando o tzadik falece, ele se encontra no mundo mais ainda do que ele estava antes na sua vida. Em todos os mundos ele se encontra mais ainda do que estava antes. Não só que ele se eleva, assim, cada ano que passa, cada Yortzeit, cada Nachalá, Hirolá, ele se eleva mais ainda e recebe mais revelações de Hashem. Não somente isso, a Neshama dele se encontra no mundo mais ainda. Qual a explicação é? Porque o tzadik não é só a vida física, e sim a vida espiritual. Enquanto que a Neshama está no corpo, de uma certa forma, o corpo limita a Neshama. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele está só naquele, o corpo acaba limitando. Agora, quando a Neshama não está mais no corpo, então ele consegue
alcançar muito mais. Está mais vivo ainda do que antes. Vai botar a intenção mesmo. Isso, não é que está rezando para o tzadik, está pedindo que o tzadik vá para Hashem e peça por nós. Aliás, isso que Rabi, isso que o Zohar está falando aqui, né? Que ele falou, não pode, Rabi, Issei, quer dizer, se você não sabe, o Issei sabe. Quer dizer, essa ideia de ir para os tzadikim e rezar, não é só hoje em dia que as pessoas falam, vai para o tzadik, rezar, que negócio é esse, abotar sará e tal. Na época do Zohar, Rabi Issei já tinha que explicar para os judeus. Isso faz parte do judaísmo. Ir para o túmulo Goi, do Serechaim, isso daqui realmente não é judaico. Mas para o túmulo do tzadik, não só que não tem proibição, ao contrário, isso traz chuvá, traz brachá. Então, havia costume também marroquino de visitar os túmulos tzadikim, né, e lugares sagrados. A gente vai explicar por que o túmulo tzadik é um lugar sagrado. A gente vai explicar ainda mais, como o Rebbe vai explicar a fonte, que o tzadik, onde está enterrado, é um nível de santidade igual à terra de Israel. Vamos chegar lá. Igual, exatamente, parecido com a sinagoga. Aliás, por um lado, talvez até mais que a sinagoga. Mas vamos lá. Vamos chegar. O Rabi Midrash Tanhuma, em Hukat, ele traz que a Moshe Rabbeinu, ele pediu para Hashem et Hanan 515 vezes, pediu para Hashem entrar em Israel. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Moshe, se você quiser entrar em Israel de verdade, eu deixo. Você vai rezar mais uma vez, você entra em Israel. Acabou. Acabou o decreto. Te vê daqui, a gente aprende que não tem nada que fique na frente do tefilá. Se a gente faz tefilá para Hashem, a gente pede para Hashem, nada é impossível. A gente consegue fazer. O Sharabeinu rezou 515 vezes. Mais uma vez que ele rezava, ele entrava. Mas Hashem falou para ele, olha, eu peço para você parar de rezar. Não reza a próxima vez, porque se você rezar a próxima, você é obrigado a te colocar em Israel. E vou falar, não vale a pena. Não está na hora de você entrar em Israel. Por quê? Hashem falou um exemplo. Imagina um pastor do rei, que ele foi com as ovelhas, foi lá pastar lá. O que aconteceu? Que as ovelhas foram roubadas, perderam, aconteceu um acidente, todas as ovelhas perderam. Aí o pastor queria entrar no palácio de volta. Aí o rei falou para ele, você, pastor, você perdeu todas as minhas ovelhas? Se você entrar no palácio, o que as pessoas vão falar? Esse pastor é o pastor que roubou as ovelhas do rei. Então, sabe, é melhor você não entrar mais no palácio. Assim, falou Hashem para Moshe Rabbeinu. Você é o pastor que tinha 600.000 ovelhas com você, do povo de Israel. Toda aquela geração, 40 anos, tiveram que morrer no deserto. Aí que vão falar? Moshe Rabbeinu enterrou a geração antiga e entrou na terra com a geração nova? Que pastor é esse? Não combina. Então, se você é pastor de verdade, você continua com eles, você é enterrado fora da terra de Israel, e quando Mashiach chegar, quando os mortos vão ressuscitar, você levanta junto com eles e você vem para Israel junto com o pastor fiel, fica com o seu rebanho até o final, e depois você entra junto com eles na ressurreição. E não se sabe onde foi enterrado, né? Sim, não. Ele foi enterrado no Ar Nevo. Até uma brincadeira. Como é que a gente sabe que quando Moshe Rabbeinu morreu, estava nevando? O ar nevou. Ar nevou. Mas não se sabe onde no monte, no Ar Nevou. Será que não é o próprio Moshe que vai conduzir? אבל זה לא היה בגלל המרגלים שלא נכנס לארץ. Chegou aqui o Yitzhak de Israel, 1 da manhã. Era de Israel. Cadê? Yitzhak. שלום, שלום. Shalom Bracha. Temos conosco Yitzhak Seruia. Coloca a câmera para a gente. הופה. Baruch Lechaim, dá um Lechaim aqui pra gente. A gente está Shara Shamayim. E ele está Shalom. junto com a Kedushá, conectada. O mesmo estudo de Torá. Futuramente, traz o Lechaim, 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 לחיים, לחיים, אמן.
אבל אהרון, זה לא היה בגלל הסיפור של המרגלים, שהוא לא נכנס לארץ, בגלל שהוא... Então, na verdade, Reza não pra é, gente não lá é o fora. mesmo motivo dos espiões, o motivo do Moshe Rabbeinu. Por isso que Moshe Rabbeinu fez questão, pediu para Hashem, escreve o motivo, para não combinar, não acharem que é o mesmo motivo dos espiões. Todo o povo que foi decretado de 20 a 40 anos morrer no deserto, o motivo foi do pecado dos espiões. Moshe Rabbeinu e Aaron foi porque eles bateram na pedra, em vez de falar com a pedra, bateram na pedra. E aí Hashem falou, então, vocês não vão entrar na terra de Israel por causa... Na verdade, isso era achar algum motivo, né? Na verdade, tem mais motivos cabalísticos por isso. Moshe Rabbeinu é chamado Sol, a terra é chamada Lua, não combinava. Aliás, foi um motivo também do Zor, que o mesmo motivo que o Rebbe de Lubavitch também não entrou em Eretz Israel. Perguntaram para Bassari essa pergunta. O Hassid Chabad, que tinha chegado para Bassari, perguntou para Bassari por que o Rebbe de Lubavitch não vem para Israel. O Bassari falou igual a Moshe Rabbeinu, que Moshe é o Sol. Explicou o Zor, não pode entrar em Israel. Assim, o Rebbe de Lubavitch, nossa geração é o Moshe da geração. Então, não pode somente com Mashiach. Lechaim Yitzhak. לחיים טובים ולשלום. Tem comentário de Rashi, que fala que porque a gente falaram ao povo, usaram a expressão, vocês creem que nós podemos tirar essa pedra e não elevar o nome de Hashem. Exato. Hashem pode levar. Então, para explicar isso, o Rebbe traz que tem a alma que é a alma geral. Tem almas que são almas particulares. Vamos explicar isso com a história do Yitro Moshe Rabbeinu, quando o Yitro falou para Moshe Rabbeinu separar pessoas, líderes das tribos. Além de cada líder, cada tribo tem um líder, tem líder para 10 pessoas, líder para 50, líder para 100, para 1000, chefes para 50 mil. Então, Moshe Rabbeinu é o geral, todo o povo. Para ele era Então, vamos fazer o seguinte, as perguntas depois, né? Mas realmente são questões que a gente vai perder o assunto. Então, a alma de Moshe Rabbeinu é uma alma geral. Por ser uma alma geral do todo o povo, e todos os tzadikim, de cada geração, tem almas que são gerais para aquela comunidade, para aquela tribo, e tem almas que são gerais para o mundo inteiro, para todo o povo. Assim é o líder da geração. Então, no momento que o Moshe Rabbeinu era a alma geral, toda aquela geração, então ele não podia entrar em Israel se a geração dele não entrasse em Israel. Então, não é só o motivo que ele bateu na pedra, isso aqui era, falar assim, a gota d'água, vamos falar assim, o motivo revelado pela Torá. Mas o motivo oculto é o líder verdadeiro, ele fica com o seu povo até o final. Se o Moshe Rabbeinu falou, se o meu rebanho não vai, igual a história do pastor, se o rebanho não entrou no palácio, o pastor não vai entrar no palácio. Ou se o povo não pode entrar em Israel, o Moshe Rabbeinu fica com o povo fora de Israel. Isso é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder está disposto a sacrificar a ele mesmo, a vontade dele, até a santidade dele por entrar em Israel, a níveis mais elevados. Ele prefere estar com o povo. se fala no barco. E até o fim. Muito bom, é isso mesmo. Então, a história do capitão do barco. O capitão do barco, tem o marinheiro e tem o capitão, né? A diferença é que o capitão ele vai se preocupar que cada passageiro, comandante, cada um vai estar bem. E se o barco está afundando, ele vai dar para cada um salvar a vida, para cada um se salvar. Ele é o último a pensar nele mesmo. Se bem que nas ordens de segurança do avião é o contrário, né? A primeira pessoa tem que se salvar para poder salvar o outro. Mas a ideia é que o capitão ele já sabe como ele se salva. Ele precisa se preocupar como salvar os outros, depois ele vai se preocupar com ele. Ele não precisa se salvar, né? Você é um tzadik. A gente vê a história aqui da terra de Israel. A pessoa que está fora da terra de Israel, ele tem que virar para rezar. Se está fora de Israel, tem que virar em direção a Israel. Se ele está na terra de Israel, ele já está em Israel, então ele tem que virar para Jerusalém. Se ele já está em Jerusalém, então ele tem que virar para o Beit HaMikdash.
Se ele já está no Beit HaMikdash, Kodesh Kodashim. ele tem que se virar para o Kodesh HaKodashim. E se ele já está no Kodesh HaKodashim, Esse é só. aí ele vai virar para a Parochet, para o Aron, para a Arca Sagrada, né? Beit HaKaporet, quer dizer, para... Esse aí já tá na. Então, daqui a gente vê. Se a pessoa está no oeste, ele vai virar para o leste. Se ele está no oeste, Leste. no leste, ele vai virar para o oeste. Se ele está no norte, ele vai virar para o sul. Se ele está no sul, ele vai virar para o norte. Essa é a ideia para sempre direcionar esse piloto para a terra de Israel. Não é o leste, sim. Aqui no Brasil, a gente tem que calcular nordeste, porque é o leste um pouquinho inclinado. Belém não tanto, mas quem está mais É, no sul. Belém não. Belém já é quase. Mas é uma linha. Mas é um pouco mais. Né? Exatamente. Nordeste. E aí ele falou, Shir Hashirim, Shlomo Melech, ele conta que o Beit HaMikdash chamado que Migdal David Talpiot, que significa todas as bocas, todas as bocas estão viradas para Jerusalém. E é assim que as tefilot sobem através do Beit HaMikdash, Jerusalém, de Kotel. E aí a gente vê então a santidade da terra de Israel. E o túmulo do Tzadik, ele tem essa santidade, igual à terra de Israel. Por quê? A gente vai ver outra fonte que, quando o Mashiach chegar, está escrito... deixa eu ver acabou aqui. Tá, não tem aqui. Vamos lá. Vai se construir túneis embaixo dos subterrâneos, embaixo dos túmulos dos Tzadikim. E os Tzadikim, eles vão nesses túneis até a terra de Israel. E lá eles ressuscitam, e lá eles levantam fisicamente os seus corpos. Aqui não tem a fonte, eu acho que eu tenho a fonte aqui em outro lugar. E cadê a fonte aqui? Tá, não vai. E aí, o túnel vai passar mesmo embaixo do mar. Imagina só como vai ser. Como vai acontecer exatamente, mas assim está escrito na Gemara. Tem aqui a fonte, mas agora não acho. Enfim. Então, tem a regra das sinagogas que elas vão se conectar com Israel. Todas as sinagogas futuramente vão estar em Israel. Então, quando você está numa sinagoga, um Beit HaMidrash, ou quando você está também num túmulo no Tzadik, pode orar ou zorear. Na verdade, você está no mesmo nível de Kedushá de Israel. Por quê? Porque lá você vai ter a mesma santidade da terra de Israel. Diga, qual a pergunta? E não faz uma comparativa entre o bolsinho que tem na coluna, na cruz, com uma célula tão pouco diferente, adquiria a célula máquina para a formação de novo. Essa é uma luz. Tem uma discussão, se é em cima ou se é embaixo. Seria ocidental, talvez. É por isso que não pode cremar. Também. E no caso de cremar, não tem ressurreição? Mesmo se for cremar, esse osso, ele não se desfaz. Ele continua. E aí, desse osso que vai vir a composição do corpo. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo do Rebbe, se vocês conseguirem aqui. Foi até... Acho que já viram, talvez. Não sei se vai dar a pena ver de novo. Aqui. Qual é? Do Tefilim. Vamos ver se eu consigo aparecer. Precisava ligar. Bom, aí não vai ter o áudio. Não tem áudio? Aí não vai ter áudio. Porque precisava ligar na caixa. Bom, Tem que eu ligar? vou colocar o grupo, no vídeo eu vou colocar depois no grupo do Kolba Bassali. Aí cada um vai assistir depois com calma. Vou só falar um pouquinho da Paraxá, porque tem pouco tempo. Precisou? Quem quiser, depois vai quem está no grupo, avisa que a gente colocar ainda.
Vamos falar um pouquinho da Parashá de Korach. Korach, assunto de Korach, que é o assunto de Machloket. Discussão, birra, peleia. Leia, conhecida aqui. Como é difícil a Machloket, como é difícil a discussão para Hashem. A gente sabe que todos os dias que o povo de Israel estava no deserto, né, desde que saíram do Egito até entrar em Israel, todo dia, não, teve dias, teve briga, teve discussões, mas teve dias que não teve, né, o Monte Sinai quando chegaram, mas enfim, todo dia caiu maná dos céus, todo dia caiu. Sim, teve um dia que não caiu maná. Aí podia pensar que dia foi esse? Talvez no dia que fizeram o pecado do bezerro de ouro, Reta Egel, fizeram da Zará, foram contra Hashem, que Hashem ficou nervoso, quis matar o povo inteiro. Não, nesse dia caiu maná. Vamos pensar no dia dos espiões, não, no dia que também caiu maná. O único dia que não caiu maná foi o dia da discussão de Korach, da nossa parasha. Para mostrar como que é difícil a Machloket. Está escrito que a pessoa que tem uma Machloket, uma discussão, afasta 100 fontes de Parnassá. Então daqui também tinha um rabino que ele é muito rico, tinha muita Parnassá, Baruch Hashem, aí ele estava lá, a esposa pedia uma coisa, aqui, ali, tudo que a esposa pedia ele dava. Preciso comprar aqui, não, aqui dinheiro, não briga nada. Aí ele falou assim, vocês estão vendo aqui que a minha esposa pediu, podia falar, para que isso, para que aquilo, podia... Mas tem um ditado da Gemara que a pessoa que faz uma machloket, faz uma briga, isso afasta 100 parnassot, fontes de parnassá. Eu podia agora economizar umas moedinhas, mas a briga que eu vou ter agora vai piorar tanto, né? Então, vai gastar. Outra dica também, a esposa aqui, respeitem suas esposas, que assim vão ficar ricos. Então, a dica de a pessoa não ter machloket. Shalom Bait, essa é a fonte de brachá para tudo. Não cai o man no dia do Kotel. Vou mostrar que tem machloket, não tem parnassá. Não tem o man que é o sustento. E mais ainda, o julgamento divino é só a partir de 20 anos, acima de 20 anos. Aqui na Terra, de 13 anos. O Beidin de baixo, 13 anos. O Beidin de cima, 20 anos. Na Korach, qual foi a história? Até mesmo as crianças foram, dos filhos de Korach, até recém-nascidos, bebês, foram engolidos pela terra. Aqui falou Rabi Yehuda Tzad com uma explicação. Por que nesse caso até as crianças? Ele explicou assim, porque às vezes a pessoa faz uma discussão, ele fala, não é por mim que eu estou fazendo a discussão, não é para mim, é pelos meus filhos, é pelas crianças. E para não ter nem essa desculpa, então aqui foram as crianças. Mostrar também como é difícil o único dia da criação que a Hashem não falou que tov, águas de baixo, exatamente. Um dia difícil, segunda-feira. O Korach pegou 250 sábios, do Beidin, dos anciões, para ir contra o Moshe Rabbeinu. Não foi fácil. O Korach, ele era muito elevado, ele tinha profecia, inclusive. Não era qualquer um. Ele tinha 130 anos. Ele viu praticamente Shmuel ia ser dos seus descendentes. Korach era para ser Levi Agadol. Tem o Cohen Agadol. Era para ter Levi Agadol. E era ser o Korach. Ele ia ser escolhido para ser. Ele era o mais sábio que tinha. Era o maior de todos. Tinha profecia. Sabia toda a Torá. Só que, pela Kabbalah explicado, que antes a pessoa subir de nível, trazem um teste. Se a pessoa passa no teste, ele recebe. Merece. Não passou no teste, perde. Então, não é simples. O Korach são Gilgulim, são Neshamot, são reencarnações. O Korach era a encarnação de Caim, né, que matou Eva. O Moshe Rabbeinu era Eva. Então, ele tinha a oportunidade de chegar ao nível de Levi Agadol. Essa é a maior Levi. Da mesma forma que tem Michael, o anjo Michael, e tem o anjo Gabriel. Então, assim é comparado. O anjo Michael é o Aaron, a Cohen, o Gabriel, que é o Levi, que ia ser o Korach. Mas aí, no caso de Cora também, não só ele não pegou, como a função foi cancelada.
tipo veio que o sol e a lua, né? Tipo, a lua reclamou, ela ficou pequenininha para sempre. Bom lembrar da história da Lua, né? Antigamente, Hashem criou o mundo, o Sol e a Lua ao mesmo tamanho. Eram duas luminárias grandes. E assim vai ser quando o Mashiach chegar. Não vai ter noite. De dia vai ser Sol e de noite vai ter a Lua. Mas vai ser a Lua como o Sol. Vai ser um dia 24 horas, não vai ter noite. a mesma iluminação? A Lua vai ter luz própria igual ao Sol e vai iluminar de dia e de noite. Vai ser igual. Vai ser igual. Quando Hashem criou o mundo, aí a Lua reclamou para Hashem. Não existe dois reis A mesma que coisa. a mesma coroa não combina. Hashem falou para a verdade. Então agora eu vou diminuir a Lua. Você vai ser diminuída. A Lua foi diminuída e ela recebe a luz do Sol. A Lua começou a chorar. Então, porque tem machloket, a pessoa que causa, né? Então, enfim. Aí, resumindo a história do Midrash, Hashem falou para a Lua, eu vou te dar as estrelas para te acompanhar à noite. Não adiantou. Hashem falou, você vai ser comparado ao povo de Israel, que vai fazer o Kiddush Levaná, as brachot. Não adiantou. Até que Hashem falou, eu vou trazer todo mês um korban, Rosh Chodesh, Seir Echad, Chatat LaHashem. Quem na Torá a gente lê Seir, sacrifício, um perdão para Hashem, porque eu diminui a lua. É assim, até Mashiach chegar, a lua ela é diminuída, porque causou uma machloket, né? Veio assim, aquela pessoa que ela coloca o olho dela numa coisa que não é para ela, que não é dela, ela perde até mesmo aquela coisa que ela já tem. Assim diz no Gemara em Sotá. Então, o Korach foi um desses, o Korach mais rico, tinha tudo de boa, já era respeitado. O que ele queria? Uma coisa que não era para ele queria ser Cohen Gadol, igual a Aaron, queria ser Moshe Rabbeinu. Aqui que ele já era, ele já perdeu toda a riqueza dele. Também Aman Arashá também trazido. Aman já era respeitado, era rico, tinha tudo de bom. Ele foi colocar o ouro dele que não era para ele e acabou perdendo tudo assim. A gente faz bem possível. Quando vem reclamar, Exato. mas não, você também não vai ter. Não. Tem uma história do Ramá Rabi Moshe Israelis, o Ramá que escreveu o Shulchan Aruch. Ele foi o rabino de Caracas. Isso em Caracas. Não é Venezuela, é uma cidade na Polônia. Era um centro, o maior centro judaico que tinha. E ele tinha 13 anos de idade. E era o maior gênio de Torá que tinha. Ele foi chamado rabino, chefe. Era para ele, inclusive, escrever o Shulchan Aruch na época do Yosef Karo, do Tzfat Arizal. Mas passou para o Yosef Karo. Aí o Ramá, ele falou, já que o Rabi Yosef Karo escreveu o Shulchan Aruch, ele vai fazer a toalha, a mapa. O Rabi Yosef Karo fez a mesa posta, ele colocou a toalha, colocou as observações, os costumes ashkenazim sobre o Rabi Yosef Karo. Mesma época, sim. Só que ele viveu até 33 anos. Jovem, e com 13 anos já era rabino-chefe, para entender o que era. O dele era o Kitsu? Não. O chefe que fez outra coisa. Bem antes. Rabi Moshe Israelis, Ramá. E ele estava lá, assim, recém convocado rabino da cidade, e tinha lá um rei, o nome do rei chamado o nome do rei? Zygmunt. Egmund. Edmundo, não resolvi em português. E aí, lá tinha um Cohen que trabalhava para o rei como cobrador de impostos. E ele era solteiro, ele queria casar, ele encontrou uma moça boa para casar, só que tinha um pequeno problema, ela era separada. O Cohen não pode casar com uma mulher separada. Ele foi para o Ramá, que era o rabino, e falou, olha, eu quero casar com essa moça separada. Ele falou, você é Cohen, você não pode casar. Aí ele falou, mas ele pensou, rabino jovem, acabou de ser nomeado rabino, eu vou conseguir com dinheiro aqui, eu consigo convencer. O rabino falou, você vai passar a missão da Torá? Impossível, não tem como, impossível. Falou, Ele foi para o rei, que era amigo dele. O Zygmunt falou, eu quero casar com a moça. Qual o problema? Você não vai casar com ela? O rabino não deixa eu casar com ela, falou que não.
Aí, pausa para a foto. O rei falou, tudo bem, você quer casar com ela? Pode deixar. Se ele, o Rabino, vai quer dizer, eu vou forçar ele, vai fazer casamento. Chegou, foi avisado, o dia marcado, na praça pública, todo mundo, cidade inteira, o rei com o exército e todos os guardas, e o Rabino foi levado à força. Não tinha opção. Aí falou, os guardas iam chegar para pegar o Rabino. Pode deixar. O Rabino falou, vocês dois querem casar? Sim. Vocês podem ter chuva. Se vocês quiserem ter chuva agora, vocês podem cancelar o casamento. Não vai acontecer nada, está tudo bem. Aí eles falaram, não, agora o rei está aqui, você vai fazer forçado e casar, fazer nosso casamento. Ele falou, tá bom, eu dei uma chance para vocês. Assim que ele falou isso, abriu a boca e engoliu metade do corpo deles. Dos dois. Quando você correu, Tremão. quase cora isso aí. Aí a terra abriu, engoliu os dois até a barriga. O Ramá falou para eles, vocês podem fazer chuva, vocês podem voltar atrás e não vai acontecer nada com vocês. Isso todo mundo já estava com medo. Falou, não, a gente quer casar mesmo assim. A terra engoliu até o pescoço deles. Deixa eu ver a história de cora. Não, foi pior. Agora foi, a gente não teve agora não teve jeitinho, foi na hora. É. E aí o Ramá falou de novo para eles, se vocês querem ter chuva, não vai acontecer nada com vocês. Podem voltar atrás. Falou, não, até mesmo com o pescoço, a gente quer casar, sim. Foram engolidos pela terra. O rei já estava tremendo, foi até o Ramá, falou, desculpa, estava morrendo medo da vida dele já. Falou, o que você quiser eu faço. O Ramá falou para ele, olha, eu só quero que você faça uma cerca em volta, tem um túmulo de 2 judeus, estão aqui, coloca um aviso, está escrito, até hoje, está lá em Caracas, Tá lá, eu fui. tem pode ser que É Cracóvia. Cracóvia. É Cracóvia. É Cracóvia. E Eu aí, fui lá. isso. E aí tem um cerco, aqui em português, tem um cerco e lá tem está escrito não se aproximar, e lá tem, aqui está enterrado 2 noivos, assim está lá essa história do... Tá lá. Assim. Uma... Cracóvia. Na Polônia. O túmulo é gigante lá, o cemitério. Só de Sadiquim, bizarro. Maior cemitério que eu vi de Sadiquim, um absurdo. A melhor coisa é a pessoa se afastar de machloket, se afastar de qualquer discussão. Chegou o leão, ele estava sentindo um cheiro na boca dele, e aí ele viu um burro, Hamor. Falou, Hamor, vem cá. Tem um cheiro ruim na minha boca? Aí o Hamor falou, cheiro ruim? Sentir na tua boca? É um cheiro horrível, o mundo inteiro está sentindo, desde lá da rua dá para sentir o cheiro da boca. Aí o leão falou, é assim que se fala com o rei da selva. Abriu a boca o leão e acabou com o burro, não tem mais. O burro acabou, não tem mais burro. Acabou com o burro. Aí o leão continuou andando na floresta e ele viu agora um veado. Chegou, Tzvi, vem cá. Aí ele falou, tem um cheiro ruim na minha boca? Aí o Tzvi, que já viu lá pelo WhatsApp o que aconteceu com o burro, já todas as notícias já saíram e tal. Aí o Tzvi falou, que isso, Rei Leão? É um cheiro maravilhoso, um perfume está saindo da sua boca. Aí o leão falou, não é tanto também assim, né? Você não precisa ficar falando mentira. Aí acabou com o veado também, já matou ele, já acabou. Comeu ele, então. Aí agora... O Chorão tá gostando da história, animal. Agora chegou a raposa. Shuala, a raposa é chamada as mais espertas entre os animais da floresta. Shuala da floresta. Aí ele chegou lá, o Shualzinho aqui, o raposa, vem cá. Eu quero, você consegue ver se está cheiro? Aí a raposa colocou a boca, o cheiro, o nariz perto da boca, você sentiu o cheiro aqui, ali, e assim. Falou, olha, Rei Leão, me desculpa, eu estou um pouco gripado. É que nem eu tô. Meu nariz é entupido, eu não consigo cheiro nenhum, me desculpa. E fugiu, foi embora. Então, seja um raposa, seja um chua, seja esperto. Sentiu uma machloket?
vai dar problema aqui? Foge. Vai e foge. Fica, Não dá nem opinião. não dá na opinião, fazer com o barulho. Já valeu a aula. Já valeu a aula. A gente fala isso no Silichot, pedir vai avor. Pedir vai a Separa e passa, separa e passa. pedir, Você tenta falar uma pedir, separa, separar, já vai dá. a avó. Vai avor e passa. Você tenta falar com a pessoa uma vez, não entendeu, não deu certo. Para que continuar e fazer machloket? O que é machloket? Machloket é quando a pessoa um conflito, mas aí uma coisa que outro não gostou. Aí outra só. E você? Aí pronto, aí vai. E você? E aquilo aí assim? E você também? Começou você, aí e você também. Aí começa um com o outro. Se como fala aquele ditado, se um não quer, dois não brigam. Então, exatamente. A pessoa pode acontecer, aí fala uma coisa, não gostou, aí começou. Aí você. Quando percebeu que agora começou um contra o outro, aí entrou numa coloca. A dica é, foge, vai embora. Começou e você, pronto. Essa é a diferença na história do Abraão com Lot. Está escrito que vai Merivá, vendo Abraão, os pastores de Abraão com os pastores de Lot. Teve briga, Merivá. Eu vou colocar aqui maior para explicar isso. Merivá. De briga, né? Isso. Verbo. Merivá, É o verbo, né? Riv. Riv. Riv é briga. Só que qual a diferença Riv e Merivá? Riv é o masculino. Falou isso, Merivá é no feminino. Qual a diferença? Feminino é a que gera, é que dá luz. Então, a briga, Riv, é um masculino, só um. Um lado brigou. Então, o Lot, os pastores de Lot estavam brigando com os pastores de Abraão, teve Riv. Só que aí ia começar a Merivá, porque agora vamos brigar com o outro. Para não ter Merivá, para não ter, aí o Abraão falou, você vai para lá, vou para cá, vamos separar. Então, a ideia é não ter Merivá. Merivá é quando é feminino. E você, e aquilo, e começa, e dá e devolve, exatamente. Então, a ideia é assim, o verdadeiro oponente que ganha a luta se destrói. É porque, assim, quando tudo que uma espia dá, a mulher aumenta, né? Uma espia traz um insight de briga, e o outro devolve um insight maior, ele vai aumentando. E a mulher, por um lado, então por um lado ela pode aumentar o lado negativo e também pode aumentar o lado positivo. A história de On Ben Pelet. Tem o Datan e o Aviram, que eram os dois que faziam encrenca lá do grupo de Korach, né? Várias brigas. O Moshe foi até tentar falar com eles, eles não queriam, não tinha conversa. Eles não eram Jerusalém, é outro. Então, o On Ben Pelet era irmão de Datan e Aviram. Eram irmãos dele? Estavam juntos, o Reuven, que era vizinho de Korach, do Levi, eles foram, todos os Reuven também. E aí, o On Ben Pelet foi salvo pela esposa. Por quê? Na hora que o pessoal de Korach estavam juntando as pessoas, a esposa do On Ben Pelet ficou na porta da tenda, tirou o cabelo e começou a pentear o cabelo. Aí eles falaram, essa mulher não tem tzniut, não é discreta, então a gente não quer ele aqui no nosso grupo. Deixa. Isso que ela fez, ele não queria, estava na dúvida, vai, não vai? Ela falou, fica aqui que eu vou te resolver o problema. Ficou em casa, aí foram chamar ele, aí viram a mulher sem tzniut, então, aí vamos tirar ele do nosso grupo, que não combina. O grupo tá ótimo, né? O grupo de Korach era muito religioso, era muito tzadik. E aí, para ver que não era, mas realmente era. O assunto de contra Moshe Rabbeinu era o Yetzirará, né? E isso existe em todas as gerações também. Toda época tem Moshe Rabbeinu, e às vezes a gente não reconhece Moshe Rabbeinu. Quando o Moshe Rabbeinu está em corpo, em vivo, a gente não dá tanto respeito, não consegue. Isso aqui a Hashem quis mostrar para toda aquela geração, né? Do Tanu Avirão. Aí Moshe Rabbeinu falou, Boker Veida, de manhã, a gente vai... O Korah estava como se fala, quer saber? Hoje o sol está muito quente, então vamos deixar passar o dia, amanhã a gente resolve esse problema. Qual é a ideia do Moshe Rabbeinu? Por que amanhã? Porque, a gente explicou isso outra vez também, o Moshe tinha um plano. Quando a pessoa vai dormir, a alma sobe, e aí Moshe, que entende das almas nos mundos, ele ia subir, ia pegar a alma do Korach, ia corrigir ela, limpar, rejeitar, ia acordar de manhã cedo, toda essa ideia maluca do Korach ia assumir. O Yetzirará violento que entrou nele nesse dia, né? Exatamente. Ele falou o teste. Ele ia receber uma elevação, veio um teste. Aí qual foi o problema? Ele ficou a noite inteira passando de uma tribo para outra, falando mal do Moshe Rabbeinu aqui e ali. E estava tão ansioso no dia seguinte, não dormiu.
Aí não dormia, Moshe não conseguiu. Tudo Moshe Rabbeinu tentou fazer para resgatar, não deu certo. O importante, né? Só dormir pelo menos um pouquinho para que renova, né? Chamada. É importante quando dorme fazer a Tahanun, o Sim, Tahanun, né? sim. Vai te chamar Shalamitá, Não, exatamente. Tahanun, porque Pedir a gente não desculpas, faz, exatamente. Tem, sim, tem. no nosso Tem, faz. Sim. Tem. Sim, tem uma estimativa. Não, o cálculo da Torá é de 600 mil homens de 20 a 600 mil. 600 mil homens de 20 a 60 anos. Não. Só os judeus, e esse era o exército, que quem estava na contagem. De 20 a 60 anos, 600 mil homens. Fora isso, tem que calcular as mulheres, as crianças, os idosos, e fora isso, os não-judeus, quer dizer, os convertidos, Erevrav, as misturas de povos que entraram junto com o povo judeu. Tem um cálculo mínimo de 3 milhões. 3 milhões, 5 milhões, o cálculo chega até 15 milhões. 15 milhões de pessoas. O que é? Todo mundo junto. Que saiu? Que saiu, né? Pô, Moshe querer organizar 15 milhões. Já é difícil com 15, imagina 15 milhões. Esperar bem só ele, né? A ideia principal, então, a primeira coisa, a gente tem que reconhecer, ficar feliz que a gente já tem, reconhecer as berachot que a gente já recebe de Hashem. Não é nada simples, nada é entendido por si próprio. Até a gente estava conversando hoje com o Daniel, que aquela pessoa que tem trabalho, que tem família, que tem saúde, que tem uma casa, é uma pequena porcentagem do mundo que tem isso. 10%, 5%, já tem muito para agradecer. Mais ainda, aquela pessoa que é judia, já que nem é 1%, é 0, a seleção, a gente tem que agradecer para achar nada, a gente acha que tudo é fácil, normal. Aquela pessoa, a gente está reclamando por coisas tão banais. Então, um exemplo simples, às vezes a gente está no carro e você está dirigindo e fechou o sinal. Já reclamou. Aí reclama, fala, poxa, fechou. Né? minha vez. Agora você está no carro, ar-condicionado, está tudo certo. Olha para o lado, o cara no ônibus ali, todo apertado, ou até hoje está no pé, que não tem carro. Então, aí a gente está reclamando de uma coisa que o outro estaria dando a brachá, abençoando por isso. E a verdade é que a gente tem vários pequenos sofrimentos na nossa vida. A Gemara fala, a pessoa que colocou a mão no bolso para tirar uma moeda, tirar R$10, e ele tira 2, já é um pequeno sofrimento. Não vou nem falar que colocou na mão no bolso, não tem nem 10, nem 2, né? Não tinha nada para tirar. Mas ele tinha para tirar. Ele tirou uma errada, isso já é um pequeno sofrimento. E daí ele já também vai pagando os seus erros. Agora, no final da história da Magefá, que teve a pandemia, morreram os 250 sábios e morreram do povo de Israel, e a família de Cora foi engolida e tal. Total de... O Aron sai com o Ktoret, o incenso. O incenso salva, o Ktoret salva o povo da pandemia. A história do anjo da morte, que ele vê o incenso do Aron e fala, Aron, que você está me deixando trabalhar? Aron fala, mas Moshe Rabbeinu pediu para fazer incenso. Mas Hashem mandou matar as pessoas, falou o anjo da morte. E aí o anjo fala, o patrão, o aluno, quem você escuta? Oi. O Aron fala para o anjo, Moshe Rabbeinu não falou nada da cabeça dele, tudo que ele fala vem de Hashem. Se Moshe falou isso, e assim acabou a pandemia. O Aron, através do Ktoret, conseguiu parar o anjo da morte. E aqui vem uma lição da Kabbalah, do Arizal está muito forte falar todo dia o Ktoret. Não só na Tefilot, de manhã e de tarde, cada um deve parar, falar o Ktoret no meio do dia, quantas vezes quiser, hora que quiser. Só pergaminho, que era especial. Pode ser com pergaminho especial, pode ser no Sidur. Falar o Ktoret. Tem desses dois? Sim. Faz mais um? Fácil. Então, não tem contraindicação. Quanto mais vezes falar Ktoret, melhor. Isso tira a pandemia, tira doenças, tira decretos ruins. Só que uma dica, não falar de noite, somente de dia, Victoria. Oi?
Não entendi. Ah, sim. É importante não errar a sílaba, falar a pronúncia correta. Mesmo que a pessoa errou, que talvez é válido. Preferência, procurar não falar errado. Sabido que quando você fala Ktoret, ele causa uma elevação das faíscas. Foi muito forte pronunciar o Ktoret, o incenso, tá? A leitura do Ktoret, a gente às vezes não entende, né? Que tá, mas só antigamente existia o Ktoret fazia o trabalho. Já que não tem Ktoret, a gente lê, estuda, fala sobre o Ktoret, isso já faz seu trabalho. Então, em mérito do Gimel Tammuz, do Rebbe, do Kol Bassali, todos os tzadikim, na Brachá Vatzlochá para todos que participaram. Elui Nishmat Simcha Elul Nishmat, Bat Sara. Simcha Bat Sara, Refuah Shlema, Tacher Bat Urovida. Rachel Bat Urovida, Sara Bat Julia. Sara Bat Julia e Yitzhak Bar Chaim, Soli Bat Mazal Tov. Sara Mazal Tov. רפואה שלמה, רפואה שלמה. Hoje tem Bereiza. Pega Quê? escala. Isso. Elui Nishmat. Vamos fazer brachá final, na sequência do sorteio do livro Lamassali. Vou falar brachá, quem quiser responder amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם על המחיה ועל הכלכלה ועל תנועת השדה ועל ארץ מנת המרחבה אשר עשיתם חסד אבותינו וחמי פריה. ויזרום יתברך אדוני אדוני למלך העולם מלך העולם ושלום ילך ולציון ושלמותך ולזכר ולחלך ונהל כולם מן הכתוב בזמן מרבים מן התחסם כנובע ונברך בקדושת תורה כי אתה אדוני טוב ומתיר הכל מלך הארץ למחיה ברוך אתה אדוני על הארץ למחיה juntos ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת לחיות בנפש כל חי ברוך חי העולמים sorteio do livro Lamassali.